18. Lemos. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Vamos passar para Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Um texto paralelo a esse. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Amém. Graças a Deus. Não sei se os irmãos sabem, mas no mês de outubro nós celebramos o culto de missões, né? Culto de missões, todos os anos, ele é realizado neste mês especificamente por dois motivos. Primeiramente, porque no mês de outubro a Igreja Presbiteriana Renovada fundou a sua base missionária, a MISPA, lá no Brasil, né? E também, paralelamente a isso, não posso diminuir o grau de importância, né? Porque celebra-se no dia 31 de outubro a Reforma Protestante. Reforma tal que trouxe-nos a capacidade e a instrumentalidade para compreendermos a palavra de Deus hoje da maneira como a interpretamos e não à luz da teologia católica, né? Que interpreta as Escrituras de acordo com aquilo que o Papa julga mais conveniente ou adequado. Nós interpretamos a palavra de Deus hoje através da própria Escritura. Extraímos as regras de interpretação e até mesmo extraímos o que a Bíblia quer nos dizer, como ela fala, e não através daquilo que nós pensamos ser mais conveniente ou de acordo com o nosso próprio pensamento. Esse é um grande momento para nós celebrarmos, para nós, digamos assim, celebrarmos, né, a obra missionária ao redor do mundo. E esse dia, ele leva-nos a refletir acerca do chamado que Jesus fez para nós, né? Nós vemos aqui nesses dois textos que ele está nos chamando, convocando, primeiramente aos seus discípulos de uma maneira direta, falando àqueles 12, né, no caso 11 naquele momento, que levariam a obra missionária adiante que ele deixou para a sua igreja. Eles seriam os responsáveis, né? E o mestre, ele convocou os seus discípulos para esta obra. Ele enviou os seus discípulos para irem pelo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas de outras culturas que ainda não foram alcançadas. Porém, a Igreja de Jesus também, além de ser missionária, ela deve ser missional, né? Aí você pode pensar assim, o que significa missional? Existe uma certa diferença muito importante. Igreja missionária é aquela que sai do seu contexto e vai para um outro contexto pregar o Evangelho a pessoas desconhecidas, né? Prepara-se, atravessam-se culturas, atravessam-se fronteiras, mas Jesus, ele também nos chama para sermos uma igreja missional, né? Ser missional significa a encarnação da própria missão. De onde nós extraímos isso? Do próprio projeto missionário do Pai. Por quê? Jesus, ele desceu dos céus, deixou o seu trono de glória, a sua condição ao lado do Pai, para viver como um homem. Ele viveu neste corpo humano, nesse casulo terrestre, para aqui falar conosco da maneira como nós nos comunicamos, né? Ele ter as mesmas limitações que um corpo humano tem, né? Ele andar como nós andamos, nos locomover como nós nos locomovemos, né? Pensar como nós pensamos com a nossa própria capacidade cerebral, porque
queira ou não, por mais perfeito que seja o funcionamento do nosso organismo, mas é muito limitado em relação a toda a dimensão de atuação que o Espírito de Deus tem. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? E nós somos limitados à nossa condição física. E ele, para nos comunicar o Evangelho, ele se limitou também. Ele se tornou homem. Então ele veio nos resgatar, ele encarnou essa missão para que nós pudéssemos conhecer o seu propósito e a sua salvação. E quando nós falamos de missão por essa perspectiva, nós não estamos falando acerca de um projeto, quando nós nos deslocamos do lugar onde nós estamos e vamos a outro para pregar o Evangelho. Mas nós estamos falando acerca do estilo de vida. Encarnar a missão de Deus significa compreendermos que a todo instante nós estamos realizando uma obra missionária. Significa compreendermos que o nosso estilo de vida deve ser não somente para nós mesmos, mas para levarmos o Evangelho e fazê-lo conhecido às pessoas que estão ao nosso redor. O objetivo do Senhor não é que apenas tenhamos o título de cristãos, mas que nós venhamos a compartilhar essa fé e venhamos a alcançar outras pessoas, para que da mesma forma que nós fomos salvos, nós também venhamos testemunhar desta luz que um dia irradiou sobre nós. Ser missional significa viver e mudar o nosso estilo de vida para conduzir outros até a presença de Deus. Nós todos, por essa perspectiva, todos nós então temos uma função missionária. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho a pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que fazem parte da nossa rede de relacionamentos. Com relação à aplicação do termo missões no Novo Testamento, ela é originária justamente desse termo, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma outra conexão está com a palavra apóstolos. Apóstolo significa a pessoa que é enviada. Então, ir para fazer algo que o Senhor nos comissionou significa uma missão e um objetivo. E nós traduzimos isso até mesmo do latim para o chamado missio Dei. Missio Dei significa a missão de Deus. Não existem várias missões, não existem vários objetivos, mas existe um só objetivo. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós observamos que Deus não tem várias missões, né? Não existem várias pessoas que estão fazendo várias coisas, não. Deus só tem um objetivo, Deus só tem uma meta: nós irmos e pregarmos o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então nós podemos resumir todas as coisas em somente um objetivo, que significa levar a palavra de Deus. Ir. Isso é a obra missionária. A igreja, ela existe para anunciar o reino de Deus. A igreja existe para anunciar as boas novas de salvação por intermédio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é que realiza esta obra? Quem realiza essa obra em primeiro lugar é a igreja, né? E quem é a igreja? Vamos ver a identidade da igreja. A igreja é de Cristo. De acordo com o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus ele fala a minha igreja. Então a igreja é de Cristo. Quem é a igreja? A igreja são as pessoas e não o ambiente, o prédio, né? A igreja somos nós. Quando nós falamos de igreja na China, é uma igreja que em boa parte não é legalizada, não é oficializada. São pessoas que se reúnem muitas vezes em locais bem ocultos, escondidos. Algumas se escondiam na rede de esgoto para não serem descobertos, né? Mas mesmo assim não deixa de ser igreja, porque igreja não é um estabelecimento. A igreja são pessoas, é a comunidade daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja? A igreja, ela é o corpo, o organismo de Jesus aqui nesta terra. É vivo, né? É palpável, tem vida, sofre transformações,
também interage neste mundo. A igreja é um organismo vivo, por isso nós temos a comparação com o corpo de Cristo. Não é algo estático, é algo que está em constante transformação, de acordo com a mudança cultural, com o contexto, de acordo com a etnia, de acordo com as épocas. Essa igreja vai se adaptando para que a mensagem consiga ter o seu alcance e atingir o seu propósito. Ela é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? A igreja é a noiva de Jesus, porque da mesma forma como Ele nos amou e veio a este mundo, Ele nos ama com um amor intenso. Quando a igreja sofre, Ele também sofre. Quando a igreja se alegra, Ele também se alegra, porque é a sua noiva, alguém com a qual Ele tem um relacionamento profundo. Jesus, Ele tem um relacionamento profundo conosco. Quem é a igreja? É a Assembleia dos Santos, aqueles que se separam do mundo e lutam para viver uma vida de santificação, de consagração, de dedicação a Deus. Não mais como nós éramos, porque Deus apagou o nosso passado de pecados. Mas o Senhor hoje nos trouxe a sua presença para nós sermos puros pelo sangue de Jesus Cristo. E a igreja, ela é divina, mas ela é também terrena. Nós temos os pés aqui na terra, mas nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque todas as coisas já foram conquistadas por meio de Cristo Jesus. Ele já nos concedeu todas as coisas. Não precisamos mais lutar para alcançar esses objetivos, porque todos eles foram alcançados em Cristo. Nós temos apenas que declarar o seu evangelho, e a nossa missão hoje, o nosso objetivo hoje é ir e pregar este evangelho a toda a criatura. A igreja, ela foi criada para executar a sua missão. A igreja não foi criada para ser mais um ambiente de reuniões de pessoas, um ambiente de reuniões sociais. A igreja não é uma construção, a igreja não é um edifício. A missão da igreja, ela é coletiva, mas ao mesmo tempo ela é individual. Olha que abrangência, né? A missão da igreja deve ser cumprida neste mundo que sofre constantes transformações. Por quê? As pessoas mudam, a sociedade muda, a comunicação muda, as necessidades mudam, as estratégias de abordagem do evangelho também mudam, as culturas são transformadas, e a igreja, como este organismo vivo, também vai sendo transformada e adaptada para ser contextualizada e atingir as pessoas dentro da sua própria mente. Não há missão, irmãos, apesar de ser uma obra coletiva, mas também individual, mas não há missão fora da igreja. A missão, ela acontece pela igreja, através da igreja, e como indivíduos dentro da igreja. Jesus comissionou os seus discípulos, porque não existe uma missão de Deus sem ser seguidor fiel de Jesus Cristo. Para nós termos uma missão, é necessário que primeiramente nós atravessemos a porta dos sermos discípulos de Cristo, atravessemos a porta da família de Deus, da casa de Deus, do reino de Deus, e venhamos a ser estabelecidos neste reino. Primeiramente é necessário que sejamos discípulos de Jesus. Jesus também, lá no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 14, preparou-os para os comissionar. Vamos ler novamente o texto de Marcos, capítulo 16, 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não ter dado crédito aos que haviam o visto ressurreto. Jesus, nessa questão do preparo do indivíduo no contexto da igreja, ele preparou-os para enviá-los, né? E o grande preparo que Jesus realizou na vida dos seus discípulos foi tirar o maior empecilho da vida do crente. Sabe qual é o maior empecilho na vida do crente? É a incredulidade. Aí nós podemos pensar, mas o que é incredulidade então? Ele confrontou, não no sentido de cobrar, você não creu, não nesse sentido, porque nós já somos dele, mas no sentido de resolver o problema. É necessário que nós resolvamos o problema da incredulidade, para que vocês possam cumprir a missio Dei,
para que vocês possam cumprir a missão de Deus. Então vamos suplantar, vamos passar por essa barreira, por essa dificuldade da incredulidade. E hoje eu vim aqui para lhes mostrar que realmente eu estou vivo e que o que eles testemunharam é verdadeiro, para de uma vez por todas tirar todas as suas dúvidas e lhes esclarecer que eu estou vivo de fato e que sou quem disse que era ser. Aleluia. Os discípulos não creram e ele manifestou-se a eles para lhes curar a sua incredulidade. Mas eu digo para vocês algo que vai além, né? Isso não é o nosso caso hoje. Sabe por que não é o nosso caso hoje? Porque hoje nós já não temos mais dúvida nenhuma. Eles estavam passando por um processo de transição, saindo da antiga aliança para a nova aliança, e eles estavam ainda na dúvida: será que Jesus realmente era o Messias? Será que Jesus realmente era quem ele dizia ser? Será que Jesus, ele não simplesmente morreu, as pessoas não estão tendo uma alucinação? Não. Jesus veio para curar essa incredulidade e lhes mostrar: de fato eu ressuscitei, de fato eu sou o Messias, e hoje nós não temos mais dúvidas. Não é mais o nosso caso. Não é mais. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós já sabemos quem é Deus. Se nós estamos aqui, é porque nós não temos mais dúvida de nada. E acho até interessante, muitas vezes, tem aquele texto, né, que fala, Jesus ele fala assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, move-te daqui para acolá, e assim o será feito. Você sabe como diz esse texto? É interessante como esse texto ele é muito mal interpretado algumas vezes. Ele diz assim: então por que eu oro e as montanhas não mudam de lugar, né? Será que o texto ele deve ser interpretado literalmente? Nós observamos que ele faz a comparação desde o início, fé com grão de mostarda. Ele está fazendo comparações, né? Ele está falando também na questão da montanha. Não é questão de eu orar e falar para essa montanha sair daquele lugar, porque ele está usando uma figura de linguagem, ele está usando uma comparação. E tem muita gente que pensa que pelo fato das montanhas não mudarem literalmente de lugar é porque elas não têm fé. Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão que ele fala: olha, você já sabe quem você é posicionalmente em Cristo. Você já sabe, você não tem mais dúvida nenhuma de quem é Deus, da existência de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Não tem mais dúvida de nada, né? Não temos, não crio crise com nada, nem você. Você está aqui porque você não tem crise, né? Então nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele está falando: se você crer, esse monte, dirás este monte, transporte daqui para acolá. Sabe o que significa isso? Significa você vai permanecer na sua fé, naquilo que você crê, e você não vai se abalar. Né? Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, e você vai falar: eu vou passar essa dificuldade, eu vou suplantar este momento em nome de Jesus, e eu não vou arredar meu pé, porque eu sei quem é que peleja por mim, eu sei que Deus está ao meu lado. E se as coisas não acontecem, irmãos, não é porque você não tem fé, e a Satanás muitas vezes nos acusa, é porque você não tem fé, por isso que as coisas não acontecem. Não é dessa forma não, irmãos. As coisas não acontecem porque tudo está dentro do propósito de Deus, no tempo de Deus, mas nós cremos. Nós não temos mais crise nenhuma de fé. Jesus já curou a nossa crise de incredulidade, a crise de incredulidade da igreja, porque nós cremos, nós não duvidamos da salvação, que é exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. Nós não duvidamos que nós somos aceitos por Deus, pela graça de Deus, e não por méritos, por obras. Nós não duvidamos da onipotência de Deus para fazer tudo o que Ele quer. Nós não temos mais dúvida de nada. Você tem dúvida? Eu não tenho dúvida. Então nós não temos mais crise. Jesus ele curou de uma vez por todas a incredulidade da igreja. Só nos resta avançar. Só nos resta ir adiante. E esta fé é a base para nós sermos enviados. E esta fé é a base para nós termos uma vida missional. Encarnarmos a missão do Evangelho e de vivermos este ide todos os dias. Então nós não temos mais dificuldades em testemunhar Jesus em todo momento que nós temos a oportunidade, porque o Evangelho e a sua pregação passa a não ser mais uma missão, eu vou e volto, não. A pregação do Evangelho para nós agora é um estilo de vida. Eu vou viver de uma maneira tal que naturalmente eu converso com as pessoas sobre Jesus. E por que não há mais afrontas? Por que as pessoas não questionam mais a nossa fé? Porque para nós é algo tão natural e tão espontâneo que eles já respeitam a nossa fé como algo estabelecido. Não há questionamento.
e para nós é a plena verdade. É um estilo de vida. E essa é a base. Jesus ele nos mandou a ensinar exatamente o que ele lhes havia ensinado. Vamos dar uma olhada lá no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele diz: ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Jesus mandou ensinar exatamente o que ele havia ensinado. Quem não aprende com Jesus, ouvindo e praticando, não tem o que ensinar. Nós precisamos aprender com Jesus e ensinar exatamente o que Jesus nos ensinou. Né? Agora, o lado oposto também é verdadeiro. Né? Quem aprende com Jesus tem muito alimento. E sempre as ovelhas vão vir para buscar alimento, porque elas têm fome e sede de ouvir e de conhecer a palavra de Deus. E aí então, o nosso estilo de vida, pregando o Evangelho, ensinando sobre Jesus, tornando-se algo tão natural, vai alimentar, porque da mesma maneira como nós ouvimos do Pai, nós também transferimos àqueles que estão ao nosso lado. Vamos falar exatamente aquilo que Ele nos ensinou. Nós não temos todos a mesma função operacional nessa missão, mas todos possuímos uma colocação na missão de Deus. Então vamos abraçar essa causa, enquanto nós temos oportunidade de trabalhar para a glória do Pai. E Deus chama a igreja para o cumprimento da sua missão. Então vamos ver alguns aspectos do conteúdo dessa pregação, daquilo que nós vamos falar naturalmente no nosso estilo de vida àqueles que serão evangelizados. Se o Senhor nos convocou, Ele nos comissionou para nós irmos e pregarmos. Eu gostaria de analisar com vocês um pouquinho, então, o que nós temos por base para pregar acerca deste Evangelho. Amém? Primeiramente, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos reler o texto. Amém? E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. A primeira coisa que nós precisamos pregar quando nós falamos acerca do Evangelho é proclamar a soberania de Deus. Jesus ele está falando: olha, não tenho um pouco de autoridade, mas eu tenho toda a autoridade. Jesus ele tem toda a autoridade para fazer tudo o que ele quer. Não é como algumas seitas proclamam dizendo que Jesus é um Deus. Jesus é Deus. E ele tem poder para fazer todas as coisas. Não é o diabo que governa este mundo. Lá na tentação, nas tentações que Cristo atravessou logo no início do seu ministério, ele disse: todas as coisas me foram dadas. Na verdade é mentira, porque nada foi dado a Satanás. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, tudo obedece rigorosamente e estritamente a um plano de Deus. Deus não deu nada para o diabo. Deus não deu nada. Ele é mentiroso. A soberania é de Deus. Ele não reinará no inferno. Tem gente que fala que o diabo vai reinar no inferno. Nem no inferno ele vai reinar. Nem no Hades lá ele reina, né? Nem no lago de fogo ele vai reinar. Em lugar nenhum. Satanás não tem poder e autoridade para fazer absolutamente nada. Quem tem autoridade para fazer todas as coisas é somente Deus. Ele é quem tem poder para todas as coisas. E nós nos sujeitamos a Ele. Nós estamos debaixo das suas mãos. A nossa vida está guardada por Ele. Então nós não temos o que temer. Nós temos somente que pregar a sua soberania. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono da minha vida. Ele é dono da minha casa, dono da minha família, dono do meu presente, dono do meu futuro. Ele é soberano. E Satanás não pode tomar nada do que Ele me deu, porque eu, Senhor, conquistou para mim. A não ser que Deus permita por um determinado momento, mas Ele cuida de nós a todo momento. Jesus ele veio a este mundo para destruir as obras do diabo.
E hoje nós estamos executando este ministério de Jesus, indo e pregando o Evangelho e também desatando os laços do diabo na vida das pessoas. Somos usados por Deus para desatar os laços do adversário, para destruir as obras do diabo. E nós vemos o Senhor destruindo também na nossa própria vida. E nós temos a oportunidade de sermos usados por Deus para esse projeto e para esse propósito também. Agora nós somos instrumentos de Deus para proclamar a libertação aos cativos e anunciar as boas novas de salvação. É importante nós sabermos que Deus ele tem todo o poder e nós estamos debaixo da sua autoridade. Então a sua oração tem poder de alcance. Quando nós intercedemos, há poder de alcance. A sua pregação pode mudar vidas. O seu testemunho pode quebrar barreiras. O nosso Deus confirma os passos daqueles que vão pregando o Evangelho em seu nome, daqueles que são justificados pelo sangue de Cristo e que andam com Ele em temor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Segundo conteúdo que nós somos convocados a pregar, está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos dar uma olhadinha lá. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. A palavra Evangelho diz respeito a boas novas. Então é importante que nós venhamos explicar o conteúdo das boas novas. Qual é a boa notícia? Né? Qual é a boa notícia que Jesus nos mandou pregar? Né? Ele nos mandou explicar o plano de salvação. É simples assim. Ele nos mandou explicar o plano de salvação. Devemos pregar para as pessoas sempre que nós tivermos oportunidade, nos ambientes nos quais nós tivermos liberdade, utilizando todos os meios e recursos que estão ao nosso alcance. E na atual superficialidade social as pessoas dizem que uma religião é tão boa quanto a outra, mas Jesus não nos ensina dessa forma. Jesus considera que o Evangelho, que somente as suas palavras são o único meio de acesso até Deus. E nós precisamos explicar essa verdade. Né? Nós precisamos explicar que o homem é pecador. Precisamos explicar que o pecado separa o homem de Deus eternamente. Mas que por meio de Jesus Cristo nós obtemos perdão dos nossos pecados. Nós somente precisamos nos arrepender, confessar, crer no nosso Mestre, no nome do Senhor Jesus Cristo, obedecê-lo e estar junto com o seu corpo aqui em vida, que é a igreja. Essas são as boas novas, simples assim. O texto ele nos fala, pregue o Evangelho, pregue as boas novas. Nós nos esmeramos muitas vezes em tantos argumentos, mas é importante também que nós tenhamos na nossa pauta e na nossa capacidade de argumentação essas verdades simples, básicas, que são as verdades das boas novas da salvação através de Cristo Jesus. Segundo, o terceiro conteúdo que é importante que nós venhamos a transmitir está em Mateus capítulo 28, 19. Vejamos lá. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide fazer discípulos. Discípulo, esse termo ele significa pessoa que segue a Jesus. É um seguidor de Jesus. Então Jesus ele está nos ensinando aqui, olha, vocês vão treinar pessoas para que elas consigam me seguir. Vocês não passaram 3 anos me seguindo, né? Onde eu ia, vocês iam. Onde eu dormia, vocês dormiam. O que eu comia, vocês comiam. A casa que eu entrava, vocês entravam. Vocês estavam me seguindo, né? E é isso que ele está também transmitindo, esse valor, esse princípio de ação para os seus discípulos. Olha, vocês ensinem as pessoas a me seguirem. Nós não vamos ver, não tem importância. Vocês estão me substituindo. Ensinem essas pessoas que estão vindo, a próxima geração, a seguir vocês que estão me seguindo. E assim sucessivamente, nós vamos seguir a Jesus. A sua palavra está conosco, né? O Espírito Santo está conosco. E nós estamos seguindo Jesus.
Jesus ele também nos diz, os seus discípulos perguntaram, para onde tu vais, mestre? E o Senhor falou para eles, vocês sabem para onde eu vou. Nós sabemos para onde Jesus foi. Nós sabemos onde Jesus está. Nós não vimos com os nossos olhos, mas Ele declarou em Sua palavra. E essa é a âncora da nossa fé. Nós não temos dúvida em relação a isso. Então existe um caminho traçado. Nós sabemos para onde Ele foi, então é só traçar uma linha reta do ponto onde eu estou até onde Ele está, e eu sei qual é o caminho que eu devo percorrer. Então o texto ele nos fala, discípulo, é aquele que sabe seguir ao seu mestre. Aquele que segue a Jesus. O interesse de Jesus não é concentrações numerosas de pessoas, um público que apenas assiste, mas o objetivo de Jesus é ter pessoas que saibam segui-lo, né? Que nós possamos saber seguir Jesus. Jesus deseja que trabalhemos para que as pessoas aprendam a segui-lo, e isso só acontece por meio do nosso testemunho, do nosso evangelismo pessoal. Elas vão observar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, e elas vão ver, não é difícil seguir a Jesus. Não é ruim também seguir a Jesus. É que às vezes tem muito crente que, não é difícil ser crente, que vida difícil, meu Deus do céu, né? Aí eu falo assim, eu não quero ser crente não, estou mais feliz assim do jeito que eu estou mesmo, né? Então não vai querer nem ser crente, né? Mas como nós olhamos para aquele que está seguindo a Jesus, que é entusiasta, né? Motivado, falando sobre isso semana passada, né? Existe aquela motivação. Aí eles vão observar, poxa, mas parece que servir Jesus é melhor que o meu estilo de vida atual. Parece que não é tão difícil, né? Parece que é gostoso, parece que traz mais alegria, parece que traz mais motivação, mais entusiasmo. Então é possível, né? Então nós estamos ensinando por meio do nosso estilo de vida, né? Não somente de palavras, irmãos, se lembrem, né? Nós já falamos sobre isso também. Só conhecer não é suficiente, nós precisamos sentir isso, né? Então, como nós vamos sentir, não existe nada melhor do que a educação visual. Você olha, você percebe, vai além das palavras. As imagens, elas gravam muito mais do que simples palavras. Então, sejamos, não falemos somente, mas sejamos e façamos. E isso vai ser um grande impacto, né, para que eles possam compreender o que é seguir Jesus da maneira prática, né? Seguir Jesus é através do nosso próprio testemunho. E se hoje nós seguimos a Jesus, é porque um dia você também viu alguém seguindo a Jesus. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas serviram de exemplo para você na caminhada da fé? Você pode pensar assim, existem talvez aquelas que marcaram mais, mas normalmente é um mosaico, né? Eu conheço tal pessoa que, olha, ela fazia assim, 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 era uma benção. E aquela outra que fazia assim, 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 olha, era uma benção. Então foram, né, pessoas que marcaram a nossa vida cristã. Coxa de retalhos, um mosaico, mas ao mesmo tempo, né, formaram a nossa capacidade de seguir a Jesus, né? E o nosso estilo de vida hoje é marcado por essas pessoas. Sabe lá quem que você está marcando? Né? Sabe lá quais são as pessoas que você está deixando boas impressões? Seja boa impressão de perseverança, seja boa impressão de recuperação, seja uma boa impressão de fidelidade, né? Seja uma boa impressão de eloquência, né? Então Deus pode usar vários aspectos da sua vida para, de uma forma silenciosa, impactar aqueles que estão ao seu redor e estimulá-los a uma vida de discipulado, de seguir a Jesus, né? Então é importante nós analisarmos desta maneira. O discipulado é ensinar às pessoas tudo que o Senhor nos mandou também. E aí, né, existe a necessidade de nós traduzirmos em palavras, porque quando nós definimos aquilo que estamos fazendo, toma um outro significado. Fazemos e definimos, né? Por isso é importante também o ensino por palavras. As pessoas, elas vão ver a nossa atitude e elas vão nos perguntar e nós vamos definir. É porque na Bíblia está escrito assim, 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 assim. Então nós estamos definindo as nossas atitudes. Então esse ensino, ele também é muito importante. O texto bíblico ele nos fala que nós estejamos preparados para responder a todo aquele que perguntar a razão da nossa fé. Então nós precisamos também não somente aprender a viver, mas nós também precisamos aprender a definir o que nós estamos fazendo. Trabalhar muito bem o nosso vocabulário, trabalhar muito bem a nossa expressão verbal, para que elas possam entender com todos os detalhes aquilo que Jesus fez em nós e que pode fazer na vida delas também. O discipulado é no caminho.
Olha que interessante, né? Nós não estamos discipulando as pessoas fazendo um curso relâmpago. Vamos fazer um curso relâmpago de discipulado para você aprender a ser discípulo e em um mês você vai ser discípulo de Jesus. Então, você vai ter bastante informação, mas aprender a seguir a Jesus não é só isso, não. Não posso dizer que é bem por aí, né? Mas não é só isso, é também isso, né? Mas não é só isso, né? Então, discipulado é nós andarmos juntos, né? Então, o que é discipulado no contexto da igreja? É quando nós estamos participando da comunidade cristã, e existem cristãos que são mais maduros na fé, e nós estamos convivendo todos os dias, ou então alguns dias durante a semana, vemos o seu procedimento, esse procedimento muitas vezes nos inspira, nos serve de exemplo, né? E nós estamos aprendendo a caminhar através do caminhar daqueles que são mais maduros na fé. Então isso é discipulado. Um dia eu fui discipulado, e estou discipulando outros hoje de uma maneira indutiva, não, digamos assim, dizendo, olha, você é meu discípulo e você tem que aprender. Não, estamos ouvindo naturalmente, estamos olhando uns para os outros, não estamos? Né? Não existe nenhuma definição aqui, né? Então, você é discípulo de tal, eu não estou discipulando ninguém, eu estou discipulando aquele, então isso aqui eu não estou discipulando, não. Nós estamos todos trabalhando uns pelos outros, né? Isso porque é o corpo de Cristo. Temos condições de dividir o corpo de Cristo? Se a gente fatiar o nosso corpo, vai ficar esquartejado, vai ficar mutilado. Então não tem como. Então um vai ajudando o outro. É assim que funciona o organismo da igreja, né? Então você aprende com o irmão Mabô, você aprende com a missionária da Cláudia, você aprende com o irmão Rodrigo, com a diaconisa Aline, você aprende com o irmão Leonardo. Aprende com todo mundo, você vai aprendendo. Com os mais jovens, com os mais velhos, aqueles que podem estar na posição de discipuladores, também aprende com aqueles que, teoricamente, estão na posição de discípulos, né? Mas estamos todos aprendendo uns com os outros e crescendo na fé, e todos juntos seguindo a Jesus. Graças a Deus. Olha só que maravilha é a obra de Deus. E o texto bíblico ele nos fala, façam discípulos. Vocês que são mais maduros, então, coordenem, facilitem essa dialética discipular, digamos assim, né? Estamos nos discipulando todos, mas existem os mais maduros que estão coordenando, mas não significam que são todo e completo o modelo de discipulado. Estamos nos discipulando e aprendendo uns com os outros. Que maravilha, né? E o Senhor, Ele nos ensinou isso, né? Nos deu esse entendimento para que nós viéssemos a ser discípulos e fizéssemos outros discípulos e viéssemos a facilitar essa questão do aprender conjuntamente dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quarto conteúdo que nós podemos extrair para a pregação está em Mateus 28:19 também. E de fazer discípulos de todas as nações. Olha que interessante, né? Todas as etnias, né? Como é importante isso. A missão da igreja, ela é local, mas ela é mundial. Olha que interessante, né? Ela é local e ela é mundial. Nós temos que estar olhando para frente, olhando para os lados, olhando de uma maneira multidimensional, né? A nossa visão missionária não pode se restringir assim, né? A igreja tem uma agência missionária, então nós vamos contribuir com a agência missionária e a agência missionária é que vai cuidar dos missionários. Então nós não temos nada a ver. Não é assim, né? A igreja, existe uma base de coordenação da ação missionária, existe sim, né? Mas a igreja ela também tem que ser ativa em missões, né? Nós já entendemos a questão do missional e missionário, né? Ou seja, no contexto do nosso ambiente ali, estamos fazendo missão. Estamos fazendo missão nas famílias, estamos fazendo missão no trabalho, estamos fazendo missão pessoal, individual, coletivo, na cidade, urbana, rural, né? Estamos enviando pessoas para outros contextos que estão ligados à nossa igreja, congregações, tudo isso é missão, né? Às vezes sai da nossa igreja uma pessoa que vai para um campo distante, multiétnico, né? Então, essa igreja ela tem um contato direto com um missionário lá no campo, né, que saiu desta igreja, e o objetivo de Deus é que a igreja, é interessante, achei interessante uma ministração que eu vi no mestrado dessa semana. Ele estava falando assim, que a pessoa ela sai do seu próprio contexto, né, e ela vai para o campo missionário.
Peraí, me fugiu a mente aqui, depois eu já volto. Né? Mas é muito interessante essa questão da missão da igreja não ser somente local, mas ela ser também multiétnica e está ligada não somente à base missionária, mas está ligada ao seu próprio contexto. Porque o evangelho, irmãos, ele é para ser vivido não somente para nós como indivíduos. Né? Nós não podemos olhar somente para o nosso pequeno contexto. Né? E se nós pararmos para pensar, esse contexto também não é tão pequeno. Né? Existe um microcosmo aqui. Né? Muitas pessoas estão trabalhando, se nós olharmos aqui, quantos membros existem nessa igreja? Em quantas fábricas, em quantos ambientes de trabalho nós estamos? Essa igreja ela está atuando em vários ambientes, em vários bairros, em várias cidades. Né? Então existe essa atitude, essa amplitude da igreja, essa ação missionária. Né? E se nós tomarmos por base que nós somos, em potencial também, um missionário, né? Então a amplitude e o poder de ação dessa igreja se multiplica. Né? Então é importante nós termos essa consciência de que a igreja ela é local, mas ela é também mundial. Né? Ela está se multiplicando. Me lembrei, a igreja tem estudos que falam que a igreja tem um ciclo de vida. Né? E se nós falarmos em termos de ciclo de vida, a igreja então nasceria e morreria, né? Mas não é assim. Como que funciona conosco? Vamos trazer para o nosso próprio exemplo. Num determinado momento do tempo nós nascemos e saímos da barriga da nossa mãe e passamos a existir. Né? Mas a partir desse momento o nosso corpo físico ele pode morrer, mas a nossa alma é eterna. Então nós não nascemos para morrer, mas nós nascemos para vivermos eternamente. Da mesma maneira a igreja. A igreja ela não nasceu para morrer em um determinado momento da história. Ou seja, ela nasce, ela cresce e depois ela fecha as portas e outra nasce. Não nasceu para isso. Né? O propósito de Deus, é claro que existe, e infelizmente existe isso. Mas não é propósito de Deus que a igreja morra, muito pelo contrário, é propósito de Deus que a igreja sempre dure. Né? Que ela venha a ser eterna. Ela nasceu em um determinado ponto da história e ela vai se multiplicar e ela vai se projetar para a eternidade e ela não vai mais morrer. Olha que coisa maravilhosa, essa igreja aqui de Anjo, ela nasceu e ela nasceu não para morrer, mas ela nasceu para ser eterna. Vocês vão levar essa palavra e vão passar para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor, evangelizando. E esse trabalho, esse corpo de Cristo, ele vai se projetar para a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Nós estamos trabalhando com um campo de amplitude muito maior, irmãos. Ela é local, mas ao mesmo tempo ela é eterna. Né? Então tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, ela tem uma amplitude maravilhosa. Né? E é isso que Jesus estava falando aqui. Ide, fazei discípulos de todas as nações. O projeto de Jesus é ambicioso. Não é só em Jerusalém não, viu, apóstolos? Né? Não é só ali para os judeus não, viu, Pedro? Vocês vão ter que sair daqui. E se vocês não quiserem sair daqui, eu vou dar um jeito de vocês saírem daqui. Aí veio a perseguição. E eles tiveram que ir para um monte de lugar. Aí veio o PT. E os brasileiros saíram tudo pelo Japão, pelo mundo da fora. Porque o missionário brasileiro é assim. Né? Gosta tanto do seu país, que vai para o campo missionário e fica lá lamuriando, eu quero voltar para o meu país. Aí veio o PT e tirou esse sonho do missionário de voltar para o seu país e ficar no país estrangeiro mesmo. Não aguento mais ficar no meu país. Não dá. Então o Senhor envia missionários aí pelo mundo afora, graças a Deus. A missão da igreja é local, mas é uma missão também mundial. Né? Quinto conteúdo da nossa mensagem, Mateus 28, versículos 19 a 20. Pode ser também aqui no 19. Vamos continuar no texto 19. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele marca um momento de mudança de vida. Né? Então o conteúdo da nossa mensagem também deve ser para conduzir as pessoas a uma mudança de vida. Né? Nós precisamos nos esmerar e orar para que Deus possa nos direcionar, para que nós venhamos ensinar o caminho das pedras. Sabe qual é o caminho das pedras? Né? É o caminho das dificuldades. Né? Existem lutas, existem barreiras, mas nós estamos caminhando sempre para um alvo maior. Né? E estamos superando essas dificuldades. A vida na fé é caminho estreito, é um caminho de pedras, mas é um caminho de vida.
né? É isso que nós precisamos aprender. É necessário perseverança. E a perseverança, ela traz mudança de vida. Nós precisamos ensinar o caminho para as pessoas. Vai falar, vem por aqui. Né? Me lembro quando nós viajamos lá com o irmão Kleber, com a irmã Josi, lá para aquelas cachoeiras lá em Mia, né? E ali era difícil subir, viu? Olha, estou com o jeito que até hoje, viu? Quero levar os adolescentes lá, mas estou pensando 10 vezes. Mas ali o pessoal falava, vem por aqui, ó. Por quê? Tinha caminhos lá que você via estreitinho assim. Aí você olhava aquele barrancão enorme assim lá embaixo, né? E só tinha uma cordinha para você segurar aqui do lado, né? Você tem que ensinar o caminho, né? Tem alguém que tem que te ensinar o caminho para que você consiga atravessar, né? Aí fala assim, ó, vem por aqui, ó, sobe ali, ó, vai por ali também, né? E nós precisamos ensinar o caminho para as pessoas que estão vindo após nós, né? E é um caminho que nós já atravessamos. Fomos batizados, Deus já transformou tantas coisas e nós temos experiência, né? Não, digamos assim, de uma maneira orgulhosa, mas uma experiência humilde, né? Dizer assim, olha, Deus operou na minha vida, Deus me transformou, Deus operou na minha casa, Deus operou na minha maneira de pensar. Antes eu pensava desse jeito como você está pensando hoje, mas o Senhor me fez enxergar por uma outra perspectiva. Nós podemos ajudar as pessoas a percorrer o caminho das pedras, o caminho da transformação, o caminho da perseverança e o caminho e a chave da nossa salvação. Nós devemos conduzir as pessoas a essa mudança de vida. Ah, é difícil batizar. Antes do batismo, quanta luta. É assim mesmo, meu irmão. Vamos perseverando. Você vai chegar lá na hora, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Porque nós já conquistamos todas as coisas em Cristo Jesus. Nós só temos que tomar cuidado para quê? Para não perder aquilo que o Senhor já nos deu, que é a nossa coroa, né? Então Ele já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, né? Então vamos ajudar elas a perseverarem na fé. E elas estão caminhando. Vem por aqui, vem por aqui. A fé e o batismo, elas falam de uma mudança de vida. Fala de uma pessoa que morreu e de uma outra que nasceu para a glória de Deus, né? E precisamos conduzi-las nessa mudança, né? Tutoriá-las nessa mudança, né? Vai por aqui, vai por ali. Deus nos dá o privilégio de poder mudar de vida. O pecado, ele destrói as pessoas, né? E quando elas não aguentam mais as pressões, muitas delas desistem de viver, se consomem pela depressão, pela amargura, e algumas até pensam em tirar a sua própria vida. Mas Deus nos dá o privilégio e a possibilidade de mudarmos de vida, né? Isso é uma maravilha. A fé, o arrependimento de pecados e o batismo não são um meio de adesão a uma comunidade, mas sim um novo estado de espírito. Uma mudança radical no nosso modo de ver as coisas, no nosso estilo de vida, assim como novos objetivos, como um objetivo, ir e pregar esse mesmo evangelho que nos libertou àqueles que necessitam ser libertos e alcançar a vida eterna com Cristo Jesus. Nós devemos e podemos conduzir as pessoas à mudança de vida, né? E por último, gostaria de analisar com vocês aqui em Mateus 28, 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Nós temos aqui uma promessa maravilhosa. Maravilhosa. Nós não estaremos sozinhos nunca. Nós não estaremos sozinhos nunca. Porque a solidão, muitas vezes, ela é um estado de espírito. Podemos estar cercados de pessoas, mas nos sentindo incompreendidos e solitários. Então a solidão, ela é um estado de espírito. E às vezes nós podemos estar, de fato, sozinhos, mas no sentido preenchidos. Então quem é que nos preenche? O texto ele nos fala, né? Olha, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. No mundo atual, devido ao sistema social e ao estilo de vida das grandes cidades, nosso estilo de vida urbano, né? É uma cidade violenta, contexto imigrante, muitas vezes não temos relacionamento com nativos, né? As pessoas, de uma maneira, consequentemente, vivem fisicamente mais solitárias. E existe também a solidão, né? E essa melancolia pela ausência de pessoas que nós amamos, pela distância de pessoas que nós amamos.
E essa também é muito dura de suportar, né? Pois nos agrega também o sentimento de perda. Parece que a gente perdeu alguma coisa. Parece que perdeu alguma coisa que não vai encontrar mais, né? Ficou para trás. E às vezes essa distância nos dá a impressão que nunca mais nós teremos aquela mesma convivência e que talvez não tenhamos mais a oportunidade de viver com aquelas pessoas que nós amamos. E nós sentimos que perdemos algo. Né? Deus entende isso. Né? Existem caminhos que nós atravessamos e que, pelos quais Deus nos conduz e que no momento nós não conseguimos compreender. Mas é assim mesmo que as coisas se processam. Existe também a questão, dentro dessa questão da solidão, a perseguição religiosa. Né? Nós não vivemos esse contexto, mas existem países que perseguem aos nossos irmãos e isso produz isolamento aos cristãos. Mas Jesus, Ele nos deu uma promessa maravilhosa. Por mais que nós estejamos nos sentindo sozinhos, independente de qualquer circunstância que seja, Ele nos diz: eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Vá, continue a sua jornada, continue a sua missão, e eu te conduzirei até o fim deste caminho. E você vai ver aonde vai terminar tudo isso. Eu estarei com você, por onde quer que fores, por onde andares, eu estarei com vocês. Por mais que nós não tenhamos as pessoas ao nosso redor, mas Jesus está conosco. E nós não temos o que temer. Concluindo essa mensagem, Jesus é o maior exemplo de vida missional, porque Ele encarnou esta missão para ser como nós somos e no nosso próprio contexto, falar e nos comunicar as boas novas de Deus e ali nos levar e nos redimir e nos colocar na família de Deus, nos salvar, completar a sua obra de salvação. Ele também se submeteu à mesma fragilidade do corpo humano. Ele utilizou os mesmos meios de comunicação, a linguagem humana. Ele se alimentou como nós nos alimentamos e se relacionou como nós também nos relacionamos. Né? E Ele é o maior exemplo, porque Ele fez tudo isso, porque Ele nos amou. Ele também, nós podemos aprender nessa mensagem que em Jesus, nós aprendemos que existe uma única missão. Não são várias missões. Todos nós somos chamados para uma única missão. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aprendemos também que não há missão fora da igreja. É necessário que nós estejamos no corpo de Cristo, nesse organismo que é a igreja, para que nós venhamos a trazer àqueles que estão aceitando a Jesus para este ambiente orgânico, espiritual de Deus. Precisamos também ser objetivos e ensinar as pessoas acerca da mensagem da salvação. Nós muitas vezes pensamos em coisas grandes, mas nós temos que nos concentrar no arrependimento, na fé, no perdão, na misericórdia, na vida de Jesus Cristo. E sempre podemos nos lembrar que Ele está conosco em todo o tempo. Por isso, vamos fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus